Olá, meus ouvintes do podcast Negócio TI Direito. Estou com uma convidada especial hoje, a Dionice de Almeida, a CEO da NV Seguros Digitais. Quem é a Dionice? Eu vou apresentá-la rapidamente, mas depois ela vai se apresentar e vai contar um pouquinho da sua carreira aqui, porque é interessante. Especialista em gestão de risco, seguros cibernéticos, né? Certificada EXIM, possui formação em DPO, é atualmente membro do Comitê de Governança da ANPPD, autora do primeiro curso EAD de Vendas em Seguros Cibernéticos do Brasil, palestrante, escritora, tendo escrito aí um livro LGPD, Sua Empresa Está Pronta, né? E foi publicado em 2020, e já tem mais de 2.000 cópias vendidas. Então, Dionísio, super bem-vinda aqui no nosso podcast. E me conta como é que é essa trajetória de carreira, Dionísio. Como é que tu chegou a ser CEO da NV Seguros Digitais? Oi, obrigada aí pelo convite, Regis. Estou muito honrada de estar aqui contigo. E aí, para todos os nossos ouvintes, espero aí contribuir um pouco do nosso conhecimento com relação a cyber risks. Mas respondendo à tua pergunta, eu me tornei corretora de seguros há muitos anos atrás, como uma segunda profissão aí da minha vida, né, da minha carreira profissional, que eu comecei com muito novinha, concursada na Polícia Civil, na Polícia Técnica. Então, depois de trabalhar muito, né, e meu pai me chamava de sofredora, meu falecido pai era um corretor de seguros e vivia me assediando literalmente para entrar na carreira de corretagem de seguros, e que eu estava ali sofrendo muito trabalhando como policial, e que como policial eu não teria futuro. E naquela época, lá em 1993, por aí, 94, eu sofria bastante com filho pequeno, estudando, fazendo faculdade, e nessa carreira da polícia, né, civil, que Uhum. hoje não deve ser muito diferente, ainda deve ser bem turbulenta para os profissionais que atuam nessa área. Eu acabei estudando para as provas da SUSEP e me tornando corretora de seguros e entrando no meio de corretagem, que diz que quem entra não sai nunca mais. Estou aqui há quase 30 anos. Nossa. E essa decisão assim de seguro, de trabalhar com seguros cibernéticos, assim, foi uma coincidência? Foi assim uma intuição? Como é que você chegou? Porque a área de seguros é muito abrangente, né? Sim, então, eu sempre fui muito estudiosa, eu gosto, e curiosa também, então eu gosto de estudar, sempre gostei muito de tecnologia, logo que saiu a internet, porque assim, para quem está nos ouvindo, né, e quem já tem aí, quem tem menos de 40, provavelmente, né, isso que a gente vai falar aí é inédito, mas assim, a gente não tinha internet quando a gente nasceu, não é? E aí, logo que surgiu a internet, que era aquela internet de escada, né? Que era a gente Sim. discava e fazia assim era uma briga em casa, porque ocupava a linha telefônica. Eu fiquei uma fã de tudo que era envolvido com o meio tecnológico. Mas aí a minha carreira foi para policial e depois para corretagem de seguros. Então, logo que começaram a aparecer essas questões com tecnologia envolvida, eu comecei a ficar curiosa nesse assunto, né? Mas o seguro cyber, ele nasceu muito depois disso. Ele veio para o Brasil em 2012, então eu já estava ali como corretora de seguros, já abri minha primeira empresa de corretagem de seguros em 1997, faz bastante tempo, e trabalhava com outros seguros, como todos os corretores aí, a maioria dos corretores que as pessoas conhecem no Brasil, atuam com seguros de veículo, seguro de residencial, empresarial e assim por diante. Mas eu já me despertava todos aqueles seguros que eram mais difíceis de vender. O que eu pensava, né, no início da minha carreira? Eu gosto daquele seguro que é mais difícil porque eu tinha que estudar mais para entender ele, e também pensava que era uma estratégia competitiva, de eu estar à frente dos outros profissionais, né, meus concorrentes, sabendo algo que era além daquilo que a maioria dos corretores vendia. Então, eu queria sempre aquilo que era mais difícil de vender. E aí eu fui apresentado ao Seguro Cyber lá por 2014, ele entrou no Brasil em 2012, mas com certeza eu sou de Santa Catarina, Florianópolis, aí para quem não sabe,
E esse tipo de seguro, algumas atividades ficam muito, principalmente naquela época, em São Paulo, né? Então, aqui para Santa Catarina demorava um pouquinho mais para chegar. Sim. Então, quando eu fui apresentada para essa modalidade foi em 2014 e eu adorei aquilo, porque ele tinha tudo que eu gostava, que era a tecnologia misturada com contratos, né? Que seguro é muito contratos, mas tem um pouquinho de direito, apesar de eu não ser uma profissional do direito. Muitas pessoas pensam que eu sou, porque eu gosto de estudar os contratos, porque seguro é contrato. Então, como pode um corretor de seguros não entender da linha de contratos? Então, eu fui fazendo pós, fui me aperfeiçoando para entender melhor disso. E aí, o seguro cyber, eu comecei a tentar vender nessa época. Só que eu tinha uma dificuldade, porque as empresas de tecnologia, né, os especialistas em tecnologia das empresas também, ó, aquele profissional que a gente chamava do profissional de TI naquela época, Uhum. ele não dizia que ele tinha problema. Ele, aqui é tudo seguro. Aqui eu não preciso desse seguro porque não tem risco. Então eu escutava muito isso, né? Então tentava vender e não conseguia vender naquela época. E lá por 2017, 2018, né? 2017 já se via, ouvia comentários sobre a GDPR, a lei, a LGPD surgiu em 2018, né? Como é assim Sim. mais fervorosamente falando, mas eu já estava antenada por causa do seguro que tinha cobertura para a GDPR, as apólices de seguros internacionais, né? Abrangiam empresas que tinham contratos na Europa já com a GDPR. E aí eu vi aquilo como uma grande oportunidade de eu atuar mais fortemente com o seguro que eu gostaria muito de vender em massa e de focar e ficar com uma venda assim voltada para essa área em 2018 com a vinda da LGPD. Foi aonde eu comecei a fazer a minha formação de DPO, né, por conta de curiosidade mesmo com relação à lei, para eu atender esses profissionais com maior propriedade e me apaixonei, né? Me apaixonei pela questão de privacidade de dados e estou até hoje aqui. Tá, e aí, voltando, antes da gente entrar no assunto de PO e as suas responsabilidades, naquele seguro cyber lá, tu fala de contratos, né? E eu também que sou da área de tecnologia, a gente falava muito antes da LGPD dos seguros de responsabilidade civil, né? Ou seja, Sim, aquele profissional. Vamos pegar a tecnologia, não vou pegar outras profissões, vamos pegar só a tecnologia. ok. Era comum antes da LGPD discutir, às vezes, com um gestor de TI, um gerente de TI, ou com empresas que prestam serviços de TI, de contratar seguro de responsabilidade ou não? Isto nem se falava. Se falava no sentido assim, eu tenho uma empresa de tecnologia, eu tenho relações internacionais, eu quero vender meu produto lá fora, então eu tenho exigências contratuais. E isso existe até hoje, cada vez com uma crescente maior ainda no seguro, e eles chamam de seguros de liability, onde Certo, tem alguns seguros de responsabilidades ali, dentre outros, em alguns contratos, né? Onde eles são exigidos esses seguros que são liability de responsabilidade e claro. misturado, responsabilidade civil operacional ou responsabilidade civil profissional, que também hoje a gente vê muito essas duas modalidades e o seguro cibernético sendo exigido juntamente nesses contratos de liability, né? A exigência contratual de empresas de outros países, onde se exige que seja efetivada uma apólice de seguro para cumprir essas exigências dos contratos. Então a gente vê Engraçado. até hoje com essa mesma terminologia, né? Mas o Aham. cyber agora está mais comum vindo junto nessas exigências. Sim, aí temos o início da LGPD lá em 2018, e aí a primeira coisa que cai para ti ou vamos lá, estou tentando só remontar aqui um histórico antigo, até porque tem interesse em curiosidades. O que as empresas primeiro procuraram? Foi o seguro de cyber risk ou foi o DPO que correu para buscar um seguro para ele, porque ele não sabe exatamente qual é a responsabilidade dele? O que está acontecendo mais no mercado hoje? Se dá para trazer um histórico disso. Ah, hoje eu vejo dois cenários assim. Eu vejo muito o cenário ainda antigo, que é da empresa buscando o seguro cyber por conta de exigências contratuais. Hum, Porque muitas vezes esse empresário, ele nem
têm conhecimento de que existe o seguro cyber, e eu acho isso incrível, porque ele já existe há muito tempo. Eles vêm e falam para mim: "Ah, isso é uma modalidade nova, né?". Eu digo: "Não, isso é bem antigo, isso existe desde 2012 no Brasil", né. 1995 nasceu o seguro cyber nos Estados Unidos, e daí veio para o resto do mundo. Então no Brasil já chegou bem atrasado, no meu ponto de vista, em 2012, mas ele não nasceu por conta da LGPD e muita gente nem sabe ainda que ele existe. Interessante. Então, um dos casos, respondendo à tua pergunta, é por conta da exigência contratual mesmo, principalmente as empresas de tecnologia ainda continuam sendo as que as maiores, assim, buscadoras deste produto, porque quando elas chegam muitas vezes na NV Seguros, elas veem, nossa, Dionísio, eu já tive assim mais de 20 corretores e ninguém sabia nem me explicar o que que era isso. Eu assim, ah, que bom, mas é porque corretor de seguros é igual médico e advogado, ele tem que ser um especialista. Né? E sempre Exato. o meu discurso é esse, porque as pessoas não conseguem entender esse diferencial do profissional, né? E Uhum. aí, respondendo a outra pergunta, o DPO, em relação à LGPD, por conta da própria boa prática, né? Ele recomenda que o empresário ele tenha o seguro também, porque o seguro tem uma série de coberturas aí que amparam a questão da mitigação do risco, né? Da resposta ao incidente, que vai ajudar a empresa quando ela tiver um ataque, uma invasão cibernética. Então, existem essas duas frontes aí muito buscadas, vamos dizer assim. Tá, e aí vamos lá, já temos casos aí nos últimos anos, né, mas principalmente agora com o advento da LGPD, toda hora a gente abre um jornal pela manhã e tem uma empresa que foi sequestrada. Te pergunto, Sim. essas empresas que estão sequestradas, tu já teve algum cliente que foi sequestrado e teve que acionar o seguro? O que que acontece nessa hora? Quem tem esse Ah, tipo de apólice, já aconteceu contigo isso, como cliente? então, já aconteceu e o que acontece é um desespero total muitas vezes. Então vai depender muito da maturidade da empresa de saber como lidar, né. Nós Uhum. temos apólices para empresas bem pequenininhas e temos apólices para empresa muito grande que está muito estruturada para saber lidar com uma situação de invasão, né. Mas, eu diria que o pior seriam as empresas pequenininhas, porque elas não estão preparadas para agir com uma situação dessa e quando tem uma situação nesse sentido, ela precisa de um apoio, né? Uhum. E aí, nós, como corretor de seguros especialistas no seguro cibernético, a gente, além de fazer toda a ativação dele, essa comunicação da seguradora para fazer essa gestão de risco, né? Essa gestão da resposta imediata do incidente, que é onde tem profissionais dedicados na outra linha, vamos dizer assim, a gente conecta a seguradora com o cliente e vai ter um profissional lá dedicado que sabe como agir nessa hora. Ela também tem a gente, meio como psicólogo. Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Conecte o teu profissional com o profissional da seguradora, né? Que são muitas empresas aí que são parceiras e contratadas das seguradoras especialistas nesse momento de resposta ao incidente, onde ele vai ter todo o apoio de saber como agir, quais são as primeiras medidas a serem tomadas, enfim. Tem uma Então, série de Então, quer dizer, quem tem. contrata esse tipo de seguro tem uma série de benefícios, mesmo na hora do pânico, vamos dizer assim. Exatamente, a hora do pânico é para lembrar que tem o seguro e saber para onde conectar, né. Entendi. Então lá na apólice, até a pessoa que não tem, vamos supor que tem uma apólice aí, o corretor não soube explicar, vamos explicar então, lá tem um 0800 que você vai poder ligar para um profissional e vai ser atendido imediatamente, como se fosse uma assistência 24 horas do seu veículo, ele vai atender, é um canal separado, né, na maioria das companhias é um canal separado, aí eu coloco um ponto importante, na maioria das companhias, porque tem algumas situações que não são seguros cyber de fato, e as pessoas Uhum. podem se confundir, né. Existem empresas e empresas com mais, qualidade e menos qualidade, então isso é importante observar na hora da contratação, porque a companhia que é uma boa seguradora, uma seguradora grande, forte, que vai conseguir dar um canal de resposta ao incidente, assim, rápido, vai ser uma companhia De grande e porte, sólida com um produto estruturada. exato, estruturada, isso é importante se atentar, porque eu já vi, alguns casos, não vou citar nomes aqui, né, mas já vi alguns casos em que o produto dizia ser um cyber muito completo e não era, e daí não Uhum. vai ter um canal desse de imediata resposta.
Por isso que é Uhum. importantíssimo ter ali o profissional qualificado para saber onde você vai colocar o risco, para onde você vai transferir esse risco. Para uma seguradora forte, sólida, né? Ou, sei lá, tô achando que eu tô comprando laranja, mas é banana. Sim. Isso acontece em todas as áreas. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, bem crua e bem de leigo, assim. Olha só, vamos imaginar que o Regis tem uma empresa com 150 funcionários, empresa média, pequena, né, prestadora de Uhum. serviço e tudo mais, e não tem política de segurança, nunca ouviu falar o que é LGPD, o Regis é daqueles caras, assim, que não acredita muito que essa lei não vai pegar, e aquela história toda aí que tu já conhece e os meus ouvintes já Ai, ai. conhecem. Te pergunto, se o Regis não quer atender a LGPD, a Dionice tem um produto para o Regis, ou seja, vai ter uma companhia que vai me vender esse seguro ou eu tenho que cumprir alguns requisitos? Não vai te atender. Pode ser que você compre, Regis, um seguro e não tenha atendimento no sinistro de certeza. Por quê? Porque a companhia, ela também exige pré-requisitos. Então, por isso que Perfeito. eu até digo que o seguro é um super aliado do DPO. Por quê? Porque se você for orçar um seguro personalizado, né, e com um corretor de seguros especialista, você vai entender que você precisa cumprir requisitos condicionantes para ter aceitação desse risco. Mas muitas vezes, se você comprar um seguro com um corretor não especialista, pode ser que ele jogue o teu orçamento num portal, responda errado essas perguntinhas e te apresente uma proposta e você vai achar que está segurado. E na hora do sinistro, é aquela velha história. Não foi atendido, teu sinistro foi recusado e daí você diz, seguro não funciona. Não Uhum. tem seguro que não funciona. E tem seguro que é vendido ou comprado errado. Tá? Então, Hum. assim, você para ser segurado de uma pólice de seguro de cyber risks, você tem que ter uma mínima maturidade de adequação. Você vai ter algumas condicionantes, como você tem que ter antivírus, você tem que ter política de segurança, você tem que ter treinamento para os seus colaboradores. E quando a gente fala em treinamento, a seguradora não exige que seja um treinamento pago, caríssimo. Ela pode ser um treinamento que você coloca dentro das suas capacidades financeiras, você consegue realizar. Então, hoje, com todo esse mundo globalizado e tanto acesso, né? Eu diria que até a NPD dá muito acesso Uhum. de guias, etc. E ela permite que mesmo o pequeno empreendedor ele tenha um mínimo de adequação e segurança, né? Uhum. Com profissionais aí que estão dentro de sua capacidade de pagamento, que é porque o empresário ele tem que ter gestão financeira, né? Senão não dá para ser um empresário legalizado no Brasil, nem consegue, né? Sim, sim. Então, mas respondendo assim efetivamente a sua pergunta, não, Regis, esse profissional que não tem adequação LGPD, que ele não tem o mínimo de organização e compliance, ele não consegue ter um seguro cyber. Ele precisa ter essa organização. E aí foi por isso também um dos motivos que eu me capacitei ao ponto de ter 4 certificações Exim, né, que são certificações internacionais. Como corretora de seguros, eu nem tenho essa exigência, mas eu, como uma profissional de responsabilidade, eu me fiz essa exigência. Por quê? Como é que eu posso vender um seguro tão complexo se eu não ter a certificação de DPO para conseguir ajudar o próprio DPO nas Perfeito. necessidades dele, né? Então, acho que eu respondi aí, um pouco até Não, além. não, não, respondeu, porque essa é sempre uma dúvida, né? Porque eu não acho que se a empresa não fizer nada, não é o seguro que vai salvá-la, né? Às vezes a própria companhia não vai Não, querer correr esse risco, né, com ela. não É. vai aceitar se ela tiver como analisar esse risco antes, ela vai recusar o risco, Uhum. recusa mesmo. E aí a gente tem que muitas vezes ajudar o próprio cliente, né? A NV Seguros ajuda o próprio cliente a indicar, direcionar que ela tem que procurar um DPO, e dependendo do que ele precisa ali complementar de maturidade desse risco, para que ele seja aceito no seguro, pode ser um DPO mais voltado para o jurídico, mais voltado para a tecnologia, aí vai variar dependendo de como é que está a maturidade de organização dentro dos requisitos da LGPD e também de segurança de rede, segurança de informação, que são exigências aí para que se tenha um bom seguro cyber. Tá, então agora vamos fazer um paralelo aqui. Nós falamos do seguro cyber, que é o seguro para a empresa, certo? Exatamente. De Agora, vazamento de dados
e violação de informações. Esse é o seguro cyber. Ah, legal. É isso aí, é uma boa definição. Seguro cyber foca no vazamento de dados e informações da empresa. É qualquer informações que circule por dentro da empresa, né? Seja de clientes, então seja dados pessoais ou dados corporativos, porque o seguro cyber ele é qualquer circunstância que ocorra em decorrência de vazamento e violação, sejam Perfeito. eles de dados pessoais ou dados corporativos. Uhum, perfeito. Tá, então agora o paralelo que eu queria fazer é o seguinte: eu quero separar o DPO da empresa, tá? Joia, ok. Vamos lá. Existe o seguro para o DPO, pensando o DPO como pessoa física, tá? Eu, Regis, DPO, estou trabalhando para uma empresa Tá. e qual é o meu receio como profissional? Que eu possa ser conectado a algum tipo de vazamento e vão imputar ao Regis, como no CPF do Regis, a responsabilidade civil. Uhum. Existe seguro para o Regis se defender? Ou é um seguro para a empresa, usando o nome de PO? Só queria entender essa diferença. Tá. Existem as duas situações de proteção, tá? Então eu vou explicar uma diferença que eu acho bem importante, é bem rico aqui para quem está ouvindo, interessado no tema. O DPO ele tem como se proteger de qualquer forma. Se ele for, nesse exemplo, um funcionário da empresa e for nomeado um DPO, ele vai estar amparado, né, suas questões dele como pessoa física, dentro do seguro D&O, que começa com Dzinho, de diretores e officers, né? Então, Uhum. o seguro para dirigentes, para diretores e administradores, ele poderá, eu digo poderá, porque tem que observar qual seguradora e se aceita, né? Então, ele poderá ser amparado numa apólice de D&O dentro dessa empresa, onde tem a cobertura para este GPO. Então, isso tem que ficar muito claro na contratação também. Lembrando que todo seguro é um contrato, né? Então, Uhum. se a empresa tem jurídico, ótimo, analise o contrato, discuta com o corretor especialista que está tudo certo. Mas se não tem, aí, para quem não tem, escuta a gente aqui, né? Aprende com a Exato. gente. É. E aí, também existe o seguro pro DPO, seguro de responsabilidade civil profissional. Mas esse seguro, por enquanto, até hoje é dia 23 de agosto de 2022, somente a NV Seguros tem esse produto, porque nós desenvolvemos um produto com assim, uma seguradora específica voltada para o DPO, tendo em vista aí a nossa preocupação com a carreira desse profissional. E é o primeiro seguro desenvolvido no Brasil e que, né, que está sendo distribuído é o nosso da NV Seguros. Acredito que em breve deve ter mais, porque nada se cria, tudo se copia, Claro. Mas o não que é? que tem de Mas é diferente isso. nisso, Dionísio? Que seguro é Tá, esse, assim, o que ele tem de diferencial em relação tá. a outros modelos que talvez pudessem ser semelhantes? Então, o seguro, como o DPO é uma profissão nova, recente, ele não tinha um seguro especificamente de responsabilidade civil profissional para este profissional DPO, Uhum. né? Então, é esta pólice que nós desenvolvemos aí com a seguradora, justamente para atender o seguro de erros e omissões desse profissional. E contratar isso não quer dizer que ele está. Como é que eu vou contratar uma pólice? Às vezes o DPO pode se perguntar, né? Como é que eu vou contratar uma pólice admitindo meu erro? Daí eu diria que isso é um grande equívoco pensar dessa forma, porque, por exemplo, a NV Seguros, ela é uma profissional de consultoria em seguros, certo? Uhum. Então, Uhum. nós temos um seguro de responsabilidade civil profissional. Para quê? Para se um cliente nosso se sentir prejudicado por uma venda errada de um corretor nosso, de um consultor nosso, ou por de alguma forma esse cliente se sentir prejudicado, ele tem como recorrer e me pedir uma indenização e eu vou ter como pagar porque eu transferi esse risco para a seguradora. Então, da mesma forma, o DPO as a Service ou o DPO que faz a consultoria de adequação, ele também tem como contratar esse seguro de responsabilidade civil profissional e deve, porque assim ele passa uma maior segurança e credibilidade para as empresas que ele está fazendo o projeto de adequação ou que ele está exercendo ali o papel de DPO as a Service. Então, assim, é um seguro de responsabilidade civil profissional normal, mas que ele é voltado para atender especificamente o profissional de proteção de dados.
Que Mas tipo de... percebeu a diferença do Não, D&O para o E&O? não, percebi. Que tipo de custos ele cobre? Assim, só me dá uma ideia, assim, tipo de custos envolvidos que ele pode cobrir no caso de um incidente. Tá, despesas com publicidade, com relação a danos reputacionais, né? Porque quando o DPO ele pode ter problemas com o cliente, ele vai estar preocupado sempre com a prestação de serviço dele, com esse cliente e com os outros clientes, né? Então, para evitar que tenha um dano que vá levar ainda a consequência maior de insatisfação e judicial, por exemplo, ele tem defesa, honorários advocatícios para defendê-lo, né? Uhum. E aí, dessa questão, até para saber quem foi culpado, quem não foi, tem danos materiais, morais e danos corporais causados a terceiros, porque o responsabilidade civil, o DPO pode ser processado nesses três quesitos, porque faz parte de uma apólice de responsabilidade civil ter essas três coberturas. Isso é a cobertura que a gente chama de básica e principal, né? Que são danos causados a terceiros que possam ter por consequência, né, danos materiais, morais ou pessoais, Uhum. corporais, né? Então, esse é o seguro de responsabilidade civil para o DPO. Mas também cobre extravio, perda ou furto de documentos, né? Ou que estejam, de informações que estejam em posse desse DPO, que porventura sejam aí violadas, ou uma questão né? De alguma forma prejudique esse cliente, porque o DPO ele trata com informações muitas vezes confidenciais da própria empresa, passa por ele algumas informações, né? Quando ele vai fazer principalmente até o mapeamento dos dados, ele pode ter algumas informações de sigilo. E aí, Tá. se vazar, né? Se tiver algum problema, ele pode ser responsabilizado. Ou até pelaquela orientação da consultoria, durante a consultoria de adequação, eu acho até que aí, na verdade, foi bem isso que eu pensei, tá? Quando eu resolvi solicitar que a seguradora me aprovasse um seguro do INO para o DPO, que é de erros e omissões desse profissional DPO, eu pensei no fato que eu vou dar exemplo agora, que é o DPO fazendo o seu projeto de adequação, e ele ainda está no começo dessa implementação, e ele não chegou ainda no momento de orientar ferramentas protecionais, vai? Vamos dar um exemplo Sim. assim, que fique bem simples de entender. E aí, esse cliente dele tem uma invasão e responsabiliza o DPO, porque olha, você não me orientou direito, você, né, deveria ter feito isso e não fez, por isso eu tive um vazamento e uma série de consequências, perda de contratos, tive multa da NPD, tive tudo de ruim. Quebrou a minha empresa, vou responsabilizar o DPO, a culpa foi dele, não me orientou. Então, assim, é uma questão da prestação de serviço desse DPO, que vai estar em cash ali, né? Sim. E ele tem esse seguro para resguardá-lo dos prejuízos financeiros em decorrência de algum cliente descontente vir a fazer uma reclamação. Uhum. Então, principalmente pensando nisso, porque eu comecei a fazer uma comparação seguinte, nos nossos clientes da NV Seguros, tem essa história, essa lei não vai pegar, não pegou ainda, eu não vou implementar, eu vou fazer um copia e cola das políticas do meu vizinho, a gente vê isso, né? Claro, é exatamente isso que a gente vê no mercado. Não é? E aí o DPO ali tentando convencer a gestão, às vezes a empresa menor, e ele não consegue fazer com que eles implementem tudo o que ele aconselha, e aí, se ele for responsabilizado depois por alguma questão que acontecer com o cliente, a gente sabe que tem bons e maus clientes também. Sim. E aí, nesse sentido, eu pensei que o DPO precisava ter uma proteção dele, não Sim. embutido num pedacinho de um seguro de responsabilidade civil do advogado, Uhum. porque não cobre consultoria de educação. Tem muita gente, muito advogado que eu falo, que eu converso, que é DPO, e que ele pensa que o seguro dele está amparado dentro da pólice de responsabilidade civil de advogado, e não está. Eu falo para ele, vá lá e questione o corretor por escrito, peça por escrito da seguradora. E aí sim você vai saber se você está e se você não está. Num passado recente, até algumas companhias estavam cobrindo, mas a maioria não cobre mais, tá? Sabe que tu entrou agora num Então, terreno extremamente pantanoso, né? Não ia dizer ai, ai, perigoso. ai, eu só tô querendo ajudar você, hein? Que tá ouvindo aqui. Não, 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 mas é pantanoso porque tu trouxe um problema que é sério mesmo, porque olha só o que a gente vê no mercado, né? E obviamente a LGPD criou um novo mercado, e tá tudo certo, Sim, né? Só que é é, o seguinte, como tu disse, tem bons e maus profissionais. Então sim, nós estamos vendo advogado estilo mãe de NAC, em 24 horas é, adequa a empresa,
E nós É. estamos vendo profissionais de alto gabarito realmente ajudando as empresas a criarem a sua jornada LGPD. E Uhum. aí começam os problemas, porque eu, particularmente, já vi vários escritórios grandes que prestam consultoria LGPD que já estão sendo questionadas por seus clientes pelas orientações que deram. Por quê? Porque Então, uma coisa é tu ser advogado, outra coisa é tu entender de cibersegurança. São coisas exatamente. completamente diferentes. Então, assim, só porque tu fala que tu entende direito digital, não quer dizer que tu conheça cibersegurança. E aí o que Uhum, eu vejo é muito advogado caminhando em cima de um fio de uma navalha. uhum. Porque qualquer incidente que acontecer naquela empresa, onde ele entrou com uma suposta orientação, a empresa vai cobrar conta depois de alguém. Isso é Sim. nítido. Isso é do Brasil. Alguém é culpado. Alguém Nunca será sou eu culpado. mesma porque não implementei a segurança que eu devia, né, e etcétera. É, Então, exatamente. aí o teu seguro ele é perfeito sobre isso. Mas aí tu colocou um valor ali que gerou curiosidade. Tu disse assim: Aham. "Ah, este seguro cobriria a multa da NPD". Também isso ou não? Não, não, ele não cobre diretamente a multa. O que que cobre? Ele cobre a responsabilidade pelo qual a empresa entrar contra esse profissional, Ah, né. tá, não Se está a envolvido o empresa valor da multa que a empresa pagaria. não é bem assim que funciona, ele pode ser até que indenize essa multa, né, Hum, mas tudo vai depender de como esse cliente vai entrar contra esse profissional. Ele vai certo. entrar contra esse profissional de alguma forma, reclamando várias coisas, e aí o advogado sabe fazer isso muito bem, Uhum, né. E uhum, aí, se tiver um apólice de seguro, se negocia muito mais rápido e se estanca esse problema e todo mundo assina ali o acordo, sou indenizado pela minha apólice, os danos que eu provoquei materiais ao meu cliente, né, os danos financeiros e resolvidos, né? tá. Nesse, Outra pe nesse sentido. Ele Nesse não é assim, sentido. ó, aqui é multa, aqui não é como o cyber, por exemplo, que no seguro cyber ele está bem descrito assim, ó, tantos por cento daquele limite de indenização da pólice, eu indenizo multas, sanções regulatórias da LGPD e outras legislações, PROCON, Ministério Público, etc. Né? O seguro Certo, cyber ele está bem definido isso. No seguro de responsabilidade civil do DPO, ele é uma indenização a terceiros tá, de danos materiais, morais e corporais causadas a terceiros. É nesse sentido. tá, tá bem. Então deixa eu fazer uma pergunta, eu acho que tem mais a ver com seguro cyber, Uhum. não é Se no DPO. confunde, viu? Se Não confunde, viu? confunde, claro que É, confunde. Por isso que precisa de um profissional especializado para explicar, né. exatamente. Vamos lá, a empresa é sequestrada, e aí a empresa tem 2 caminhos: ou ela tenta reverter o sequestro de forma técnica, com Uhum. backups, tentando descriptografar os arquivos, né, e tudo mais. É um Sim, dos caminhos que normalmente as pessoas tentam no início. Ou, sim, é o primeiro num momento, né? Uhum. isso, numa outra atitude desesperada, começa a negociar com os sequestradores. Aí eu te Sim. pergunto, se a empresa decide, não tem jeito de tecnologicamente reverter a situação e dizer assim: "Gente, eu tenho um seguro cyber Uhum. e os sequestradores estão me pedindo 10 milhões de reais". Existe a possibilidade do seguro cobrir o sequestro? Como é que fica este momento, Então, assim, de tensão? Explica para nós, é, assim. já cobriu mais, tá? Ah, já Vou dizer já que houve. já cobriu mais no começo ali, quando eu achava fantástico. Eu mesmo, se você buscar no Google ali algumas palestras que eu dei, eu falava, gente, paga o sequestro, eu achava maravilhoso. Já tive algumas discussões muito enfáticas com alguns advogados até muito conceituados aí do Brasil. Mas daí começou tudo lá no FBI dos Estados Unidos, quando cortaram essa situação lá, né, do Uhum, pagamento do resgate, e aqui no Brasil ainda tem essa possibilidade, mas assim, nunca é orientado para pagar o resgate, né? É sempre uma última das últimas situações e é um limite bem menor da pólice, porque hoje a orientação na prática está não negocie com o sequestrador, certo, não negocie com o sequestrador. Mas existe essa cobertura, sim, no clausulado da indenização da extorsão. Ela certo, existe, tá? entendi. Mas ela é bem delicada e ela hoje não está mais assim tão fácil de se conseguir quanto antes.
Engraçado, esses dias Eu eu ac é. eu eu estava pensando nas novas profissões, ou as profissões do futuro, né. A gente Ixi. está aqui discutindo, assim, vai ter negociador de sequestro virtual, que loucura, hein. Olha o que nós estamos Com falando. certeza, porque tem uma já tem esse papel lá na seguradora de uma orientação com relação a esses sequestros, né. Já tem Uhum. uma pessoa especializada no seguro para ajudar o cliente a, na verdade, a não negociar, né, a manter ele Entendi. calmo. Ele manter ele Por calmo. Sim, por é. isso que tu falou a gente tem que ser, às vezes, psicólogo, né, É. acalmar o cliente na hora do pânico, do desespero, né. Sim, porque eu já vi, cliente desesperado e já vi cliente também que não teve outro jeito a não ser pagar o resgate. Mas eu já vi cliente também pedindo socorro pra gente sem ter o seguro, tá. Como Não quis assim? comprar, não quis comprar o seguro, Sim. mas daí aconteceu e não foi nós que mandamos gente, né, nunca é nós, tá, nunca é nós, não pensem que a gente está fazendo alguma coisa. Eu até estou fazendo uma brincadeira, mas tem cliente que às vezes dá vontade, assim, tipo: "Ah, meu Deus, se ele tivesse noção do rolo que é se esperar Uhum. para fazer o seguro", né. E, já tivemos uma situação de uma empresa, não posso falar muito, né, mas tem que cuidar aqui, pensar o que eu vou falar, eh, que ele ficou desesperado e, gente, o sequestrador, ele não só entrou na empresa dele, como entrou na casa dele. Ele tinha, de alguma forma, eu penso que era uma pessoa muito próxima, porque o nível de proximidade que ele chegou, com esse cliente foi muito grande. Certo. Ao ponto da pessoa, ela fica o dono da empresa, ele ficou aterrorizado, ele não atendia mais celular, ele ligava para nós, pedindo meio que um socorro de vários telefones e de vários lugares, deletou o chip dele, não quis mais ligar do celular dele, era sempre de um número privado. Então ele ficou muito desesperado e emocionalmente abalado, Sim. porque a pessoa invadiu muito a privacidade dele. E eu não sei o nível de informações que ele tinha dessa pessoa, né, desse empresário. Acredito eu que eram muito fortes e muito relevantes para ele ficar naquele nível de desespero. Que o nosso aconselhamento foi que ele procurasse a polícia, porque não tem muito como lidar com um bandido. A gente tem que lembrar que um sequestrador de dados é um bandido, né? É um Hum. criminoso. E assim como essas pessoas aí, eles extorquem dinheiro de velhinhas, eles extorquem dinheiro a qualquer preço, né? Uhum. E eles estão lá friamente escondidos atrás da tecnologia e muito difícil de rastreá-los também, porque a maioria dos resgates são a maioria não, os resgates são pedidos em criptomoedas, então não tem nem como rastrear. Hum. Então é bem complicado chegar nesse nível de circunstância. Eu acho que é problemático a empresa não ter reserva financeira. Se ela não tiver seguro, ok, mas tem que ter uma boa reserva financeira. Porque Uhum. nós temos visto aí a pólice se esgotando em 5, 6 dias, se esgotando com todas as ações. Então, todo o limite contratado, a gente vê que acaba sendo pouco, Espera mas aí, é eu não melhor que entendi. alguma Tiago, coisa. agora é uma questão aqui de Tá. ignorância sobre o tema. O que tu quer dizer com todas as apólices vão se esgotando em 5, 6 dias? O que que quer dizer isso? A gente tem visto apólices que contratam aí, vou dar um exemplo, tá? R$ 1 milhão, R$ 5 milhões. Tá. E aí, na hora do sinistro, se usa muitas coisas juntas, né? Se usa o perito forense, se usa toda a parte de tecnologia para tentar mitigar, estancar esse dano, né? O mais rapidamente possível. Então, se tem equipes adicionais de tecnologia Ah, tu vai contratadas. contratando novos profissionais e vai Isso. pagando usando o dinheiro da apólice. Se Entendi, esgota rápido esse limite contratado, ele é entendi. muitos profissionais, às vezes, dependendo das circunstâncias, são diversos profissionais que se utiliza num sinistro único, né. É Perfeito. diferente quando você tem ali: "Bom, eu tive um desmoronamento, então eu já", né, aconteceu isso, é mais calculável. O seguro cyber, ele é menos, tangibilizado. Perfeito. Então, o que a empresa precisa pensar se ela paralisar suas atividades por conta de um sequestro, por exemplo, Uhum, né? E aí vou somar tudo que eu vou precisar, me defender, teve um vazamento, teve uma ameaça, né? Tudo que uhum, acontecer em consequência da minha paralisação, quanto custa isso? uhum. Nesse sentido. É, engraçado, né, nós estamos discutindo um assunto que, assim, eu sou conselheiro de algumas empresas, tá. Uhum. Quando eu digo que LGPD é uma nova disciplina da governança corporativa,
Uhum. A maioria dos colegas ainda me olha meio desconfiado. Quando eu falo isso em conselho, então eles já me acham um cara de outro planeta, assim, um marciano que caiu aqui na Terra, né. Uhum. E aí nós estamos falando aqui de, olha só, tem um sequestrador virtual que vem não sei da onde e vai Uhum. bloquear acesso à tua empresa e a tua empresa vai quebrar em 24 horas. E não interessa o tamanho dela, pode ser Sim. pequena, média ou grande. E aí tu traz isso para os conselhos de empresa e diz assim: "Gente, onde é que está a matriz de risco de Uhum. tecnologia da empresa aqui?". Quando tu Sim. pede isso pro CEO da empresa, para o presidente da empresa, e ele faz cara de paisagem, tudo bem, né, ele está com Uhum. um monte de outras coisas para resolver. Mas quando tu faz essa pergunta para o gestor de tecnologia, e ele também faz cara de paisagem, aí gente, aí todos devem começar a se preocupar. Eu, se fosse vocês, começava a pegar e pedir o telefone da Dioníssia, tá. Porque porque É, pois é. é sério, quando É. o gestor de tecnologia não tem método, metodologia e gestão dos riscos da sua área que lhe compete, olha, eu não compraria ações dessa empresa na bolsa de valores. Não Sim. compraria. Simples, sabe por quê? É. Porque ela pode desaparecer amanhã. E isso Do dia para noite. não está nas pautas da governança corporativa atual. Se fala muito em ESG, mas dentro dessas letrinhas de ESG, tem um monte de coisa que a gente vai fazendo drill down, né. E quando a gente fala em Sim. riscos, os comitês de risco, são poucas empresas que estão falando disso, tá. Então Então, assim, eu não sei muito o que importante. que tu tá vendo no mercado, mas me parece que é um desafio, né. Olha, o cenário ele não é muito legal, né? Eu tenho refletido muito sobre isso. Esse tema que me motivou a fazer o projeto do livro do LGPD Sua Empresa Está Pronta, né? Eu sou a coordenadora desse projeto, vamos dizer assim, tive a ideia de fazer esse livro porque eu queria de alguma forma levar para cidadãos comuns, assim, empresas menores principalmente, esse tema do seguro, de que ele existe, primeiro que ele existe, né? Estamos aqui há muitos anos, por sinal, gritando, gente, isso é importante, porque precisamos ter seguro, que seguro não às vezes os empresários olham para a gente, ou até mesmo, a gente já viu de tudo, né? Desde profissional, agora não tanto, né? Hoje, com a vinda do DPO, assim, eu sou uma fã do DPO, tanto que eu me tornei uma DPO só de formação, né? Não atuante, mas de formação, porque eu acho o DPO um profissional, assim, fantástico, com uma mente de continuidade do negócio, que é isso que o DPO está fazendo ali, está ajudando no plano de continuidade do negócio. Perfeito. Mas a gente não vê ninguém com plano de continuidade do negócio. Não vê ninguém. Pouquíssimas das grandes empresas têm, as médias já começam a não ter, e as pequenas não têm ideia do que é isso. E Uhum, aí, gente, o seguro, eu sou uma filha de corretor de seguros, né? Meu pai era um corretor de seguros, então eu já nasci ouvindo falar de seguro na barriga da minha mãe. E aí eu tenho isso muito enraizado, assim, de que o seguro é uma coisa maravilhosa, porque com um valor muito pequeno, você se salva, ou salva uma família, ou salva uma empresa. Só que as pessoas no Brasil, elas adoram fazer seguro dos seus carros, né? Que uhum, hoje até o carro já não é mais nem um meio tão necessário, porque tem vários aí meios de locomoção, de uhum. aplicativos até que surgiram da tecnologia, mas as pessoas não andam sem seguro do carro, que também não devem, né? Acredito que não devem, mas elas andam sem seguro das empresas e sem plano de continuidade do negócio, ou seja, aquilo que dá o dinheiro para ela comprar o carro, ela não protege. Uhum. E eu acho isso coisa de brasileiro, né? O Tem a ver com a jeitinho cultura, brasileiro, né. a nossa cultura precisa mudar com relação ao seguro e o seguro precisa ser mais bem visto, que ele existe porque existe o risco. Só existe o seguro de tal coisa porque existe esse risco. É feito um estudo em cima disso para poder ser Uhum, aprovado um tipo de seguro, né? Então, se agora existe o seguro para o DPO, gente, é porque existe o risco do DPO ser processado, ser culpado, ser responsabilizado, vamos dizer assim, né? sim. E o cyber já existe muito antes da LGPD. Eu já ouvi empresas dizendo o seguinte para mim: olha, Dionísio, não vamos renovar o seguro cyber esse ano porque a
já fizemos a adequação, já está completa. Diz assim, tá, menor dos teus problemas é a multa. É No verdade. seguro cyber não se trata só de LGPD, não menosprezando a lei, né? É que a lei tem Sem muita dúvida. complexidade nela. Mas é que o seguro cyber ele se trata de gestão de continuidade do negócio. Então, isso é importante que a gente comece a entender, né? No Brasil, assim como é importante que contrate seguro de vida, e aí todos os seguros reflitam aí o que faz falta na família se não, você não tiver essa continuidade, se não tiver esse provedor, se não tiver essa empresa, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, vou te fazer uma consulta agora por causa de um cliente, ó, lembrei de um caso aqui, ó, e ver se o seguro cyber cobriria isso ou não. Olha só, um cliente compra diversas tecnologias, tá? Compra tecnologia A, Uhum, B, C, D e F. Muito bem. Todo cliente, pequeno, médio ou grande, não usa uma tecnologia, ele usa várias uhum, tecnologias. Uma dessas tecnologias tem um bug, tem um defeito. tá. E aí, ele está usando essa tecnologia e esse defeito se manifesta. E esse defeito se manifesta globalmente, tá? Uhum, E a empresa, por causa daquele defeito, porque é uma tecnologia que tem a ver com comunicação de dados, paralisa a empresa de se comunicar por 24 horas. Ela fica sem operar. Ela não consegue emitir nota fiscal, ela não consegue liberar clientes, ela não consegue fazer nada por 24 horas. uhum. Não é uma invasão, não é Não, alguém invadindo, é um defeito de uma tecnologia que ele comprou e pagou. tá. Pergunto, seguro cyber ajuda ou não ajuda nesse caso? Não, porque o seguro cyber é sempre pensando em vazamento e violação. Tá. Se não fosse um bug, exemplo, né? Se, pegando o teu gancho, se Uhum. não fosse um bug, e sim um possível, uma possível Invasão. invasão. Tá, E por conta disso, inicialmente se pensou que era um bug. tá. Se pode até abrir o sinistro, se Uhum, descobriu que não é um bug, é uma invasão. Vai continuar a atender. uhum. Agora, se abre o sinistro, se descobriu que foi o bug, não foi cyber, então daí não vai ter essa cobertura. Tá. E aí, se eu quisesse ter uma cobertura para este defeito, aí nós voltamos para aquele teu primeiro seguro lá de responsabilidade da empresa de É, tecnologia? exato. Daí um seguro da entrega dessa plataforma, desse software. Tá, Daí tem um seguro de responsabilidade civil profissional da prestação daquele serviço. tá. Mas daí não é o cliente que consome a tecnologia que tem que ter o seguro, é o vendedor da tecnologia, é isso? É o dono da tecnologia. Tá, entendi. A empresa de um software, ela pode contratar um seguro de responsabilidade civil da entrega desse produto, desse software. Uhum, Então, entendi. existe seguro para quase tudo que possa dar problema. Sim, Só tem que saber contratar o seguro certo, porque se for contratado um, não vai indenizar um outro. Não tem o seguro all risks, tem, né? Cobre tudo, tudo de tudo. não, é por isso que eu te fiz todas essas perguntas assim, bem de ignorância ao tema. Por quê? Porque eu entendo que as pessoas no seu dia a dia também têm essas dúvidas para Uhum, saber qual é o seguro. Pensa bem, ó, se eu quero sim. vou lá e contrato com a Dionísio um seguro cyber, mas na verdade eu estou querendo cobrir um defeito da tecnologia. Se a Dionísio É. não souber me explicar isso, eu vou comprar o seguro errado, Uhum. Vai né? comprar o seguro errado e a gente vê muitos seguros é, não errados, porque foi vendido errado ou porque foi comprado errado, não foi interpretado direito o que ele estava querendo ali, né? Uhum. Então, assim, alguns contratos, daí tem a questão também dos liabilities, né? Então, nesse teu exemplo ali também poderia ser que seja um seguro de exigência contratual. Aí tem que Perfeito. ver tudo que está escrito ali de exigência e a gente faz um seguro exatamente para caber dentro daquela exigência. Uhum. É Então, engraçado que tu deu um exemplo, olha como é um problema de cultura mesmo. Quando tu uhum, começou o nosso bate-papo, tu disse: "Olha, o seguro de liability, ele é muito comum quando uma empresa de tecnologia é obrigada a ter por causa da exigência, principalmente dos clientes lá de fora, né?" uhum. Agora eu vou inverter o raciocínio. Os clientes brasileiros não exigem das empresas de tecnologia, na sua grande maioria, contratos de liability. Exatamente. Não vejo. Não, 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 eu também não vejo. Muito difícil. Empresas que estão exigindo seguro cibernético de fornecedores brasileiros e empresas daqui
são geralmente empresas que têm como seus fornecedores, que são empresas de banco, cooperativas de crédito, ou que têm assim, mais instituições ligadas ao financeiro, né? Porque tem muita cyberinvasão e tal. Exigindo seus fornecedores, plataformas, etc., que prestam serviços para estas empresas, aí sim, têm sido bastante exigidas. Também empresas de operadoras de telefonia, né? Daquelas call center que prestam serviços também têm sido bem exigidas, o cyber. Mas, de maneira geral, não é exigido. Agora, eu vou te dizer, eu tô, assim, seriamente, eu confesso que eu tenho exigido dos meus fornecedores, tá? Sim. Tipo, a minha contabilidade tem seguro, gente. Tem seguro cyber, tem seguro de responsabilidade civil profissional. E fez com a gente, mas não precisava ter feito com a gente. Poderia ter feito com outra pessoa, né? Eu acho muito importante que as empresas comecem a se exigir, porque quem vai pagar essa conta a hora que der um problemão, né? Além do mais, quanto mais seguros a gente tiver, mais pulverizado fica esse risco. E aí fica mais barato para todo mundo, que foi o que aconteceu com o seguro de automóvel, que ele é relativamente barato, as pessoas pagam por ele, né? Mas aí, não sei se tu sabe, a gente tem um seguro, não sei se eu posso falar preço aqui. Vai lá, pode Para falar. se espantar. Claro. Você tem ideia de quanto custa o seguro cyber de uma empresa que fatura 100 mil reais, claro, dentro das atividades atendidas, tal, né, que são aceitas. 100 mil reais de cobertura não é quase nada, mas para uma empresa que fatura 100 mil por ano, né, vamos dizer que é o que ela pode pagar. Certo. Quanto? Por 2.000 e pouquinho, 2.100 e pouquinho, ela consegue fazer um seguro cyber parcelado em 6 vezes sem juros e ter todas as garantias que eu comentei agora há pouco. Nossa. E, inclusive, um app ainda com benefício para poder dar uma melhorada na gestão de risco dela. Então, assim, não é um seguro caro. Assim como o DPO também consegue contratar o seguro por mil e poucos reais, parcelado em 6 vezes sem juros. Não é um seguro caro. É desconhecimento, né? É falta de conhecimento, exatamente, é falta de cultura e de achar que, assim, para que eu preciso comprar um seguro? Mas, gente, você paga o seguro do teu carro, que não tem, né? É o que você tipo uma lata, né, que você anda. Tipo, o carro é uma lata, né, uma máquina, uma lata. Você pode substituir ela facilmente. Agora, a sua profissão, sua reputação, o seu negócio é muito mais importante do que um carro. E não estou menosprezando o seguro do carro, tem que ter. Mas eu digo assim, a cultura do brasileiro, né? Aí eu fui para os Estados Unidos e conversei, fui no Vale do Silício, não, fui por conta mesmo, porque eu sou muito curiosa, né? Então, eu aproveito as minhas viagens, faço alguma viagem de negócio e daí aproveito para tirar minhas mini férias trabalhando. Como toda boa workaholic, né? É normal. Isso aí. E nos Estados Unidos eu tive assim ó, a grata satisfação de poder conversar com uma grande startup, um unicórnio e tal, onde eu pude questionar um dos diretores de lá sobre os seguros. E eu perguntei sobre o cyber, isso em 2019. Como é que você vê o cyber? Vocês fazem seguro cyber aqui? Ele assim, como assim? Ele ficou até ofendido. Como a gente faz seguro cyber? A gente faz seguro de tudo, não existe não fazer seguro. Eu tenho um carro do meu passarinho, da avó, do pai, da mãe, e começou a citar assim, e se sentiu ofendido. A gente tem que fazer seguro de tudo. Como não ter seguro? O brasileiro, tipo, diz assim, nossa, que coisa boa ouvir isso, né? Mentalidade. Aí, mentalidade. E até eu fiz depois um artigo no meu LinkedIn que foi entrevistando essa empresa que se chama Carta, é uma empresa ela trabalha com essa questão de entrega para advogados, inclusive, coincidentemente, né? Vou pegar esse artigo lá, é bem antigo, tá, gente? Lá de 2019. Quem olhar meu LinkedIn, procura esse artigo que eu fiz sobre essa visita ao Vale do Silício. E aí lá a cultura é muito diferente, mas também lá eles processam por tudo. Mas eu não acho que o Brasil está longe disso. Eu acho que o Brasil está assim ainda empurrando com a barriga, desculpa a expressão, muitas questões, como a LGPD, né, como a questão de estar em conformidade legal em qualquer sentido. A gente paga bastante imposto como empresário aqui nesse país, para a gente ter funcionário, para a gente ter uma empresa direitinha, né? A gente paga, sim, bastante imposto, não é fácil, mas é o correto. Então, assim, não está correto não estar buscando essa conformidade da LGPD, porque já é lei, né? Desde 2018.
Então, assim, não tem que estar ainda agora pensando como é que vai fazer. Já tinha que ter feito, na minha opinião. Então, a gente É o precisa meu tempo. mudar a cultura do nosso país para a gente exigir um país melhor, não é? Se a gente não der o exemplo das coisas, como é que a gente vai exigir alguma coisa melhor? Precisamos mais governança corporativa nas empresas. E aí a gente vai encontrar o valor do seguro mais facilmente, né? Como um retorno mais Também. fácil para a E empresa. exigir dos profissionais que se qualifiquem. Eu Sim. penso que tem que exigir do seu corretor de seguros que ele se qualifique, porque não dá para qualquer um vender tudo, né? Eu não consigo vender 85 produtos, né? A gente busca uma especialidade para a gente entender com profundidade, porque assim, quando você vai num clínico geral, você busca um médico que tem uma noção muito básica de várias coisas, mas é um profissional que estudou muitos anos, né? Quando você vai num corretor de seguros, você tem que buscar esse profissional que estuda. Assim como você vai num bom advogado, é o que você falou, um DPO tem que ser um profissional que estuda, tem as suas certificações para comprovar que ele é qualificado o suficiente para que ele possa te atender. Acho que está na hora do brasileiro buscar isso, né? Se aperfeiçoar e também buscar profissionais qualificados para atender. É isso aí. Bom, Dionísio, super obrigado pela aula aqui sobre seguros digitais, ou cyberseguro, ou seguro para DPO. Se alguém quiser encontrar a Dionice para fazer uma cotação, um orçamento, como é que te encontra? Qual é o teu ponto de contato? Joia. Então, eu vou deixar aqui nossos canais de comunicação aqui com você que está nos ouvindo e gostou do tema. Busque nosso site, né? www.nvseguros.com.br ou busque nas redes sociais. Nós temos o LinkedIn, o Instagram, Facebook, o pessoal acessa lá do marketing. Eu confesso que eu não acesso mais o Facebook, mas o pessoal ainda gosta de acessar, né? Então, eu vou dar aqui no Instagram, @nvsegurosdigitais.com.br. Pode me encontrar também, me adicionar, Dionice D. Almeida, tanto no LinkedIn como no Instagram. A gente está lá presente. Inclusive, no Instagram, eu faço a menção aí de que siga a NV Seguros, porque a gente faz alguns stories, alguns reels, né? Como tá na moda hoje o reels, Uhum. a juventude gosta de assistir, mas a gente procura fazer algumas comédias de situações reais que as empresas fazem com a gente, né? E que elas podem se deparar com algumas situações não muito legais no cyber risks, mas que é uma forma divertida que a gente encontrou de trazer o tema seguro, né? Porque é um tema muito sério, muito técnico, então a gente tem aí os dois meios de comunicação, o LinkedIn um pouco mais sério, o Instagram mais divertido, então tem para todos os gostos. Que ótimo. É um storytelling para as pessoas se darem conta aí dos riscos que correm no dia a dia, né? Principalmente nessa área de Exatamente. digital aí que as pessoas não versam tanto sobre isso, né? Então a gente tem que ajudá-las. Bom, Dionísio, super obrigado. Espero aí que tenha mais e mais sucesso na tua área, que venda bastante seguros aí para o mercado, porque é importante aí principalmente para o nosso mercado brasileiro aí, as pessoas estarem mais cientes, né, mais maduras quanto a esse tema. Então, vamos torcer aí que não tenhamos tantos sequestros, que não tenha que pagar tantas apólices aí, mas enfim, a Sim. minha expectativa é que o problema só tende a aumentar e não diminuir, infelizmente. Então, estar protegido de alguma forma é o mínimo que a gente pode fazer e orientar as pessoas, né? Isso aí. É verdade. Muito obrigada, Regis, pela oportunidade, né? E obrigada a você aqui que escutou a gente aqui até o final. Foi uma grata satisfação estar aqui com você hoje. Obrigado. Então tá, gente. Um super abraço para todos e até o nosso próximo episódio, podcast Negócio TI Direito. Tchau, tchau.